agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. A paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra.
Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bom, a vida cristã, ela é comparada a uma corrida. E essa jornada, ela exige perseverança, determinação e foco. Qualquer pessoa que treina para correr numa maratona, ela nunca pode perder a perseverança, nunca pode perder a determinação e o foco, pois senão ela não consegue chegar até o final da sua corrida. Na caminhada cristã também, nós não podemos parar no meio do caminho para olhar o que está acontecendo, se a campina está linda, maravilhosa, porque se pararmos no meio do caminho, nós vamos perder essa maratona. Então, em Hebreus 12, no primeiro versículo, na parte B, ele nos ensina que nós devemos correr com Cristo, porque a corrida com Cristo, ela é leve, ela não é pesada. Então ele nos encoraja a não desistir, a perseverar, que significa estar firme, significa confiar. Mantenha os olhos firmes em Jesus e entenda que é proibido desistir, pois nesta maratona nós vamos chegar até o fim e nosso endereço é o céu. É por isso que nós estamos nessa maratona, é por isso que nós estamos melhorando, é por isso que nós estamos tirando aquilo que não convém, porque essa maratona nós vamos vencer. Continue firme, vai treinando aí no meio do exército de Cristo e você vai avançar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial.
seu amor que me dá forças pra andar. Me entreguei, suavemente me acheguei e com ele caminhei. Descansei e só nele confiei, segui com ele atravessei. Sim, eu sei que posso atravessar as águas mais profundas e no amanhã eterno em frente eu seguirei. Com seus pés é que caminho e em seus braços me aconchego. Daqui pra frente posso a vida que eu vivo. Sobre as águas vou andar, porque nas minhas forças eu tentei sem conseguir. Em tuas mãos vou segurar e caminhar por todo o tempo, venha o que vier. É seu amor que me dá forças pra andar. A misericórdia esqueceu a história. Sobre as águas vou andar, porque nas minhas forças eu tentei sem conseguir. Em tuas mãos vou segurar e caminhar por todo o tempo, venha o que vier. É seu amor que me dá forças pra andar. Salmo 37, verso número 24. Quem achou, diga eu achei, pastor. Então vamos lá, todo mundo junto, bem bonito. 1, 2, 3. Vamos de novo? Vamos lá, 1, 2, 3. Você dá conta de falar sem ler na Bíblia? Dá conta ou não? Então vamos lá, 1, 2, 3. Fala para a turma ouvir lá na China, vamos embora. Olha para um vizinho e diga isso para ele, vamos embora. Amém. Podemos assentar. A regra de Deus é não pecar. A regra de Deus é não pecar. Deus
não deseja que o ser humano viva em pecado. No primeiro livro de João, lá no final da Bíblia, capítulo 2, verso 1, está escrito assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é a regra? Qual é a regra? Não pecar. A regra é não pecar. O pecado é o problema. O pecado leva à perdição. O pecado leva à morte. O pecado leva ao inferno. O pecado é o desastre da humanidade. O pecado distancia o homem de Deus. Pelo ministério de Isaías, Deus disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados, de modo que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado separa a gente de Deus. Então qual é a regra? Qual é a regra? Não pecar. Essa é a regra. Mas no mesmo versículo do capítulo 2 da primeira epístola de João está escrito: porém, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Quem é ele? Quem é ele? Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo o justo. No verso 2 diz: ele, Jesus Cristo justo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Qual é a regra? Mas eventualmente errou, saiu dos trilhos, fez o que não devia. Não se desespere, não se acostume com o pecado, se arrependa do seu pecado, busque pelo Senhor, porque Ele é misericordioso. Amém? Então, com essas balizas, vamos conversar. Na verdade, irmãos, a verdadeira batalha espiritual do crente é aquela que nos coloca entre a obediência e a desobediência. Desobedecer a Deus constitui-se pecado. Veja, o primeiro homem, que nós chamamos de Adão, pecou. E qual foi o pecado? Ele desobedeceu. Deus entregou ao ser humano o seu jardim. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Não está dito que lá Deus fez assim e o jardim apareceu. Está escrito que plantou Deus um jardim. E quando Deus plantou o jardim, Deus colocou nesse jardim que Ele plantou o ser humano, o homem, Adão e a sua mulher. Olha lá: e plantou o Senhor Deus um jardim. Deus plantou o jardim e pôs ali o homem que tinha formado, e deu a este homem a seguinte incumbência: ele deveria cuidar do jardim e ele deveria lavrar o jardim. Quem aqui tem jardim em casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jardins. 9, eu só vi 9 também. 10. Um jardim precisa de cuidado, não é? Quando eu era criança, minha mãe tinha um jardim muito lindo mesmo, na frente da nossa casa. Na frente da casa havia um jardim, parecia uma chave assim. E
daquelas chaves antigas. E ele era todinho rodeado de flores muito bonitas. E aquilo requeria cuidado, né? E Deus colocou o homem naquele jardim que ele tinha plantado, para que o homem cuidasse do jardim, organizasse as coisas, deixasse bonitinho. Tem gente que não percebe que Deus gosta de coisa bem arrumadinha. Deus gosta de zelo, de cuidado. Uma vez Deus deu uma lei chamada Lei da Guerra. Na Lei da Guerra, presta atenção, na Lei da Guerra, Deus disse que quando o soldado saísse para a batalha, no meio das armas deveria levar uma pazinha. Para quê? Está dito lá, para que quando o homem sair do arraial para aliviar o ventre, vai cavar e enterrar aquilo que saiu dele, para que o Senhor, passando pelo arraial, não veja coisa feia. E se ele vir coisa feia, se aparte de ti. Então olha para o colega de Deus, não gosta de gente porca. Gosta de coisa organizadinha, arrumadinho, bonitinho, né? Com zelo. Então Deus colocou o homem, colocou lá no jardim para o lavrar e para o guardar, cuidar dele. Porém, Deus deu uma ordem: pode desfrutar de tudo que tem no jardim. Quer tal fruta? Pega. Quer tal coisa? Pega. Tudo aqui, pode usar de tudo. Está tudo a seu dispor. Só não mexe na minha árvore. E Deus colocou uma árvore bem no meio e diz: o resto você pode cuidar, mexer, comer, desfrutar de tudo, só não mexe no que é meu. Pois o homem foi mexer onde? É igual todos nós. Deus disse que uma parte do que Ele nos entregou é dele. E Ele falou: pode usar tudo o resto, mas nesse aqui não mexe, porque esse aqui é meu. Onde é que a turma vai mexer? Justo na onde não deve. Então, o primeiro pecado foi a sua desobediência. E a desobediência desencadeou todo o problema. Apóstolo Paulo diz que por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, por isso todos pecaram. Então, o pecado desencadeou todos os problemas da humanidade, e este pecado foi o pecado da desobediência. Para corrigir uma desobediência, precisa uma obediência, tá certo? Você corrige a desobediência com alguém disposto a obedecer. Mas Deus olhou do céu à terra e procurou um justo, e não achou. Dá uma olhadinha para o vizinho e diga: você está pensando que é melhor do que eu? Deus procurou um justo e não achou. Nenhum. No púlpito, no ministério, em todo lugar, procurou e não achou. Então ele precisou enviar o filho dele. Deus enviou seu filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo descreve a cena assim: achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas anulou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se até ser encontrado na forma de servo. E achado na forma de servo, foi
obediente até a morte e morte de cruz. Então o primeiro desobedeceu, veio Jesus e obedeceu. Aliás, a Bíblia chama Jesus de último Adão. Exatamente assim que está escrito na Bíblia. Exatamente esta frase: último Adão. Jesus é o último Adão. Por que isto? Porque se o primeiro Adão, olha lá, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus Cristo veio para corrigir os rumos, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Então, Jesus veio para obedecer a Deus. Mas obedecer em quê? Ele precisava resgatar o ser humano. Hebreus capítulo 2, versos 13, 14 e 15, 16 e 17, diz assim: porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim aos filhos que me deu. Verso 14: e visto como aos filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, então Jesus veio fazer o quê? O que ele veio fazer aqui, gente? Veio morrer. Pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, e colocasse em liberdade todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Jesus veio ao mundo para morrer, e ele foi obediente na missão até a morte e morte de cruz. O que ele veio fazer? Morrer. E o que ele fez? Morreu. Tentaram tirar Jesus do foco. Primeiro, Herodes, quando mandou matar as crianças, mas o anjo do Senhor falou com José. José pegou a ofertinha que ele ganhou lá no dia que nasceu, ouro, incenso e mirra, foram morar no Egito, 2 anos inteiros. Jesus morou no Egito, com José e com Maria. Depois que o Herodes morreu, o anjo foi lá e falou: aquele que procura te matar já morreu, volta. Ele voltou para a terra. Segunda vez, juntou um grupo e queria jogar Jesus do precipício. Jesus saiu pelo meio assim e foi embora. Terceira vez, o inimigo chamou Jesus e diz assim: está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Então pula daqui, porque os anjos vão te amparar. E Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A outra ocasião, Jesus perguntou: o que estão dizendo de mim por aí? O que falam de mim? Aí um dizia: falam que o Senhor é o Elias, falam que o Senhor é o Jeremias, falam que o Senhor é um profeta. E aí Jesus diz: e vocês dizem o que disto? E aí o Pedro levantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para o Pedro e diz: que bênção, Pedro, não foi nem carne, nem foi sangue que te revelou isso. Quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. Anda mais alguns versículos, e Jesus disse: agora nós estamos indo lá para Jerusalém, eu vou morrer lá. E é no mesmo capítulo, o Pedro diz assim: faz isso não, mestre, tem misericórdia de ti mesmo, vai lá não, a turma quer te matar. Jesus olhou para o Pedro e disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque eu vim para isso, eu vim para esta função. Uma vez Jesus disse: não beberia eu o cálice que meu Pai me deu a beber? Muito embora no outro dia ele tenha dito: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele veio para isto, e ele
deu a vida por nós, e Ele morreu por nós, e Ele efetivamente foi para a sepultura em nosso lugar, mas a morte não pôde contê-lo, o inferno não tem poder de segurá-lo, e Jesus abriu, quebrou as correntes da morte e ressuscitou. E apóstolo Paulo diz: somos salvos pela sua morte, somos justificados pela sua ressurreição. Então ele foi obediente até a morte. Se o primeiro pecado foi a desobediência, Jesus veio corrigindo com a sua obediência. Muito bem. Então, a grande batalha espiritual de todo ser humano é obedecer ou não obedecer a Deus. E como disse ao início, pecado é um desastre. Deus não deseja que ninguém viva no pecado. Por isso Ele nos libertou. E apóstolo Paulo vai longe dizendo: porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá mais domínio sobre vós. O pecado não manda mais. E como Jesus nos libertou, Ele nos deu o direito de dizer não. Diga: quem é livre pode dizer não. Forte, vamos embora. Quem é livre. Então, quando o pecado bate a porta, você pode dizer não. Aí você diz: mas eu não tenho forças. Por isso Deus colocou dentro de você o Espírito Santo. E quando você começa a andar por um caminho inadequado, o Espírito Santo fala com você: vai por aí não, esse caminho não é bom para você, esse caminho está errado, vai te trazer prejuízos. Se você ouvir ao Espírito Santo, você vai se afastar do pecado. E o processo de afastamento do pecado a Bíblia chama de santificação. Olha bem para o colega e diga: nós fomos chamados para sermos santos. Entendem? Nós fomos chamados para isto, separados deste mundo. Não é tudo do mundo que serve para a gente. Não é tudo que o mundo bebe que a gente pode beber. Não é toda festa que o mundo vai que a gente pode ir. Não é toda roupa que o mundo usa que a gente pode usar. Não é toda rede social que o mundo acessa que nós podemos acessar. Não é toda música que o mundo vive ouvindo que a gente... Veja, nós temos a faculdade de dizer não. Olha para o colega e diga: você é mais forte do que você pensa. Então, o segundo Adão, que é Cristo, venceu todas as maldições que foram originadas no pecado, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, para Jesus vencer a grande batalha espiritual entre obediência e desobediência, ele veio ao mundo como homem. Tá certo? Bom, por que isso é importante? Porque no mesmo livro de Hebreus capítulo 4 está escrito que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Leia lá, bem alto. Verso 16. Olha para o colega e diga: nós não temos um sumo sacerdote carrasco. Temos um sumo sacerdote que se compadece, que tem misericórdia.
que apresenta a graça, que estende a mão. E se nós temos um sumo sacerdote assim, que é Jesus Cristo, cheguemos com confiança. Aonde? No trono da graça. Para quê? Para alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ninguém precisa ficar prostrado. Ouça bem, com muita responsabilidade, o que vou dizer. Ninguém vai para o inferno porque caiu. Aqueles que vão para o inferno são os que caíram, mas não decidiram se levantar. Então as pessoas irão para o inferno porque não decidiram se levantar. Lembrem que o filho pródigo, quando estava lá na pocilga, na situação mais deplorável da sua história, quando caiu a ficha, a primeira frase dele foi: eu me levantarei. Olha bem para o colega e diga: esta é a primeira frase. Eu me levantarei. Eu me levantarei. Forte, vamos embora. Bem alto. Ninguém precisa ficar prostrado, ninguém precisa ficar no chiqueiro do pecado, ninguém precisa ficar na lama do pecado. A primeira frase é: eu me levantarei e irei ter com o meu Pai. Eu vou me levantar e eu vou falar com o Pai. E no momento que eu falar com o Pai, eu vou confessar para Ele que eu pequei contra Ele e contra o céu. E ele se levantou, e ele foi. Quando ele chegou na casa do pai, o pai correu até ele, abraçou ele, beijou a ele, e ele começou a oração. Mas quando ele ia falar alguma coisa, o pai disse: calma, você já decidiu lá, não decidiu? Então prepare o banho para ele, prepare roupa nova para ele, prepara sandália nova para ele, arruma um anel para colocar no dedo dele, vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido, mas achou-se. A decisão de se levantar é a mais importante da sua história. Arrependa-se do seu pecado, arrependa-se dos seus erros, arrependa-se de ter entrado num lugar onde não deveria ter entrado, de ter chegado onde não deveria ter chegado, de ter ido onde não deveria ter ido. Arrependa-se do seu pecado, porque Deus é cheio de misericórdia. Cheguemos então com confiança ao trono da graça, para que alcancemos misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E a Bíblia diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus, mas a misericórdia vai adiante do seu rosto. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. Deus se fundamenta com seu trono na justiça e no juízo, mas na frente de Deus vai a sua misericórdia. Leia lá bem alto. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade. Deus é justo e anda em justiça. Deus não folga com o pecado, não ama o pecado, não gosta do pecado. Deus abomina o pecado, e o trono dele está fundamentado na justiça e no juízo, mas na frente dele vai a misericórdia e a verdade. Por isso Paulo diz: podemos ir até o trono da graça para alcançarmos misericórdia e recebermos graça em tempo oportuno.
oportuno. Se você está prostrado hoje, caído hoje, arrastando hoje, lambendo pó hoje, está tudo dando errado porque você pecou. Decida se levantar, decida buscar a Deus, decida se arrepender do seu pecado, decida dizer para Deus: eu errei, me ajuda, e a mão de Deus se estenderá, e a misericórdia de Deus se estenderá, e Ele te levantará. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra-chave então é confiança. Confiança de que, em contraposição ao mundo, a misericórdia de Deus está estendida. Quando nós vivemos direito, quando nós vivemos em obediência à palavra de Deus, os problemas surgem como surgem para qualquer outra pessoa. O fato de você viver em santificação não te deixa imune aos problemas. Aliás, Jesus falou isto: o homem que ouve a sua palavra e coloca essa palavra em prática é como aquele construtor que colocou o fundamento da casa na rocha. O outro que ouve, entra por um lado, sai para o outro, e é também igual a um construtor que não colocou o fundamento na rocha, colocou sobre a areia. Sobre o primeiro vieram chuva, vento, tempestade, correnteza. Sobre o segundo, as mesmíssimas coisas. Uma casa caiu, outra casa não caiu. A que não caiu porque estava fundamentada na rocha. Isso quer dizer que os problemas vêm igualmente para aquele que decide colocar a sua casa na rocha e para aquele que decide colocar a sua casa na areia. Os problemas são os mesmos, mas uma casa cai, outra casa não cai. E ela não cai por quê? Porque nela há resistência. Veja, quando nós decidimos viver em obediência à palavra de Deus, isso não nos torna imunes aos problemas da vida. Crente vai em velório, sim ou não? Crente vai para o hospital, sim ou não? Ouvimos agora o testemunho do pastor Anderson. Crente vai para a UTI, sim ou não? Crente chuta o pé da mesa, sim ou não? Não devia, mas dói que só. Crente engorda mais do que devia? Também. Agora vejam, os problemas são sempre os mesmos. Porém, podemos ir ao Senhor com convicção e confiança. Quando nós somos levados ao caos por causa do erro, sejam erros nossos, sejam erros de outras pessoas, sabemos que Deus não se associa com o mal, Deus não se associa com o pecado. E se Ele não se associa com o pecado, nós precisamos ter fé nele, que Ele é capaz de restaurar todos aqueles que o procuram. O grande problema é quando a gente se mete nos problemas que nós mesmos criamos. Tem alguém aqui que nunca criou um problema para si? Levanta a mão aí. Todos nós estamos suscetíveis a isso. E o inimigo luta para que a gente seja escravo da consciência. O inimigo luta para que você seja escravo da consciência, de modo que você não seja capaz de sair daquele buraco em que, por causa do pecado, você entrou. É fácil viver com remorso, pensando que Deus não vai te ajudar mais, que Deus não quer mais saber de você, que Deus se irritou com você de tal forma que Ele diz agora, se vira. Mas não é assim. O que o Espírito Santo tem trazido na sua palavra é que Deus sabia de todos os erros que possivelmente
você cometeria durante a jornada da vida. E mesmo assim, Deus chamou você. Hebreus capítulo 2, verso 18. Hebreus 2, 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Se Deus pode socorrer você, a inteligência diz para você: grite por socorro, clame por Deus, busque por Deus, fale com Deus. Uma vez Jesus mandou os discípulos irem atravessar o mar e ele ficou na praia. Mais tarde, a situação lá não estava boa, muito vento, temporal, a turma achava que ia morrer. Então Jesus apareceu andando em cima da água. E a turma ficou com medo porque não era natural, e eles achavam que Jesus era um fantasma. E há muitas vezes que a gente está no meio de uma tormenta e a gente já não reconhece mais Jesus e acha que aquilo é um fantasma. E eles gritavam com medo. Mas Jesus gritou de lá: não tenham medo não, sou eu. O Pedro aqui de dentro do barco diz assim: se é o Senhor, manda eu ir aí. Aí Jesus olhou para ele e disse: vem. E ele foi. E ele andou em cima da água. Você já viu gente cantando bonitinho? Não faça como fez Pedro ao ver Jesus, sentindo muito medo, ele afundou, entregue o seu caminho na mão do Senhor. Você já viu uma musiquinha bonitinha? Só que quem canta isso nunca andou na água. O Pedro andou. E aí está o Pedro andando em cima da água. Mas o Pedro é ser humano igual a gente. E ele sentiu medo por causa do vento e afundou. Faz uma cara de assustado aí. Diga: Jesus não sabe tudo? Sabe ou não sabe? Jesus não sabia que o Pedro ia afundar? Sabia ou não sabia? Então por que chamou? Olha para o colega e diga: você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não sabe das suas fragilidades? Você acha que Deus não conhece o teu coração? Você acha que Deus não conhece as tuas fraquezas? Você acha que Deus não sabe tudo a teu respeito? Mas Ele chamou você. E Ele tendo chamado você, Ele se responsabiliza por você. E quando Pedro afundou, o Pedro gritou: socorre-me! E Jesus estendeu a mão e tirou ele da água, botou ele em cima de novo, e tinha que voltar para o barco. Você acha que Jesus carregou ele aqui no cangote? Você acha que Jesus levou ele no colo? Não. Agora vamos andar juntos. Sozinho você não deu conta, mas do meu lado vai dar certo. Vamos embora. Chegou no barco, entrou de novo. Olha bem para o colega e diga: sozinho você vai afundar. Mas Jesus te chama para andar com Ele, do lado dEle, com a força dEle, no poder dEle, para a glória dEle. Confia no Senhor, Ele vai te sustentar, Ele vai cuidar de você, Ele vai estar ao teu lado. E se de alguma forma você afundar, grite por Ele. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Sabendo que a gente não é perfeito, Jesus não perde os planos dele na nossa vida. E o plano dele inclui os eventuais deslizes. Não que ele queira, mas ele arrumou um remédio. E o nome do remédio é arrependimento. Já em muitos púlpitos não se fala mais esta palavra, mas sem arrependimento
como haverá remissão? Porque o sangue foi derramado para a remissão. Mas se você não se arrepende do seu pecado, como você vai acessar? Veja, Deus não gostou do erro. Deus não gosta do seu erro. Você errou feio. Nós erramos feio. O pecado é o desastre da humanidade. Mas isto não muda o fato de Deus amar você. Abraça o vizinho. Diga: eu quero que você saiba que Deus ama você. Bem forte, diga: eu quero que você saiba que Deus ama você. E porque Ele ama você, Ele enviou Jesus. E Jesus pode socorrer você naquilo em que você é tentado. Deus é capaz de tirar algo de bom até nos erros que a gente comete. É, pastor? É. Uma vez, o Abraão adiantou o expediente, que ele queria ser pai, e a mulher dele não podia ser mãe. E o negócio ficou feio, porque o tempo vai passando, alguém fala uma coisa daqui, outro fala alguma coisa de lá. Isso foi deixando a mulher dele um pouco entristecida. Como o Abraão tinha viajado para o Egito, sem ordem de Deus, e lá no Egito ele acabou mentindo, e o faraó quase que dormiu com a Sara. Então Deus deu uma bronca no faraó, ele não tocou na Sara, chamou Abraão, e o faraó deu uma bronca no Abraão. Rapaz, você pecou. O faraó falou para o Abraão. E o seu pecado estava me levando para o pecado também. O faraó disse isso para o Abraão. Aí Deus usou o faraó para dizer: você não pode viver aqui não, você tem que ir embora daqui. E o faraó expulsou o Abraão do Egito. Só que deu para ele ovelhas, gado, servos e servas. O faraó deu isso para o Abraão. Aí o Abraão saiu do Egito cheio de coisa. No meio da bagagem foi a tal da Agar. Lá morando já com a esposa, a Sara disse para o Abraão: arruma um filho com a Agar. Na hora que o neném nascer, eu já pego ele, já vai virar meu filho. A Sara botou uma mulher na cama do marido dela. A mulher, a Agar, qual é a culpa dela? Ela era uma serva. Ela não tem voz. Ela não tem decisão. Ela é como que um objeto. Neném nasceu. Ela começou a se achar melhor do que todo mundo. E aí começou a desprezar a Sara. Arrumou uma confusão. Foi embora, voltou. Daqui a pouco, uns 15, 16 anos depois, a Sara fica grávida. Aqui não podia ter filho, agora tem filho. Daqui a pouco, nasceu o neném da Sara. E menininho novo, tropeça aqui, cai ali. E o menininho maior ri da cara do menininho menor, que eram irmãos por parte de pai. Mas quando a Sara viu que o Ismael ria da cara do Isaac, isso irritou a Sara. E a Sara então achou um jeito de se livrar da Agar. Foi embora Agar com o filho dela. Deus disse para Abraão: eu vou cuidar dele. Vai se tornar um príncipe, dele vai ser gerado 12 príncipes, eu vou cuidar. E Deus cuidou dele direitinho. Está cuidando até hoje. O tempo passou. Aquele filho do Abraão chamado Isaac se casou. E a mulher do Isaac também não podia ter filho. Mesmo problema da mãe dele. Daqui a pouco ele orou a Deus, Deus teve misericórdia
e a Rebeca ficou grávida. Nasceu um menininho chamado Jacó. O Jacó casou com uma moça chamada Raquel, e a Raquel também não podia ter filho. Ô tristeza! A Sara não podia, a Rebeca não podia, a Raquel não podia. Mas a Leia, a outra esposa, tinha um montão de filhos. E a Raquel ficou buscando a Deus, e busca Deus, e busca Deus, e busca Deus, busca Deus. Nasceu um neném. Ela botou o nome dele de José. O José era o filho da velhice do Jacó. O José é bisneto do Abraão. O Isaac é o filho, o Jacó é o neto, o José é o bisneto. Ok? Os outros irmãos do José jogam ele dentro de um buraco e faz uma reunião para matar ele. Vamos acabar com ele, vamos matar esse menino. Um dos irmãos diz: não, vamos matar não, vamos vender ele. E está passando uma caravana de ismaelitas. Presta atenção. A caravana de ismaelita levou José para o Egito. Quem são os ismaelitas? São os descendentes do Ismael, erro do Abraão. Então Deus usou um erro do passado para proteger o bisneto dele, porque Deus tinha um plano. Abraça o vizinho e diga: Deus não perde o controle da história. Levanta bem alto a mão e diga: Deus não perde o controle. Aquilo que você falou que era um desastre, Deus pôs a mão. Aquilo que alguém disse você nunca terá, Deus te deu 2. Aquilo que alguém disse você nunca vai ter, Deus te deu. Porque Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você errou, que pena, se arrependa do seu pecado, se arrependa do seu erro, se arrependa de você ter entrado onde não deveria ter entrado, mas tome a decisão de se levantar. Se você se decidir por levantar, Deus te tomará pela mão, vai te conduzir, vai te sustentar, vai te ajudar e vai te levar aonde Ele deseja que você seja. Confia nele. O texto que lemos hoje diz: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Meus irmãos, não tire conclusão precipitada. Quando uma pessoa se considera um fracasso, esta pessoa se torna escrava da consciência pesada e não consegue avançar na vida. Então, esta é a aposta do inimigo: que você fique prostrado, que você vive lambendo o chão, que você viva na poeira, na pocilga, na lama do pecado. Mas você não precisa viver no pecado. Você não precisa viver nas consequências do pecado. Se arrependa do seu pecado, clame por Deus e Deus vai ajudar você. Deus sabe como corrigir os erros e Deus sabe como preparar você para o ponto que Ele se propôs levar você. Deus não gosta do erro. Deus odeia o pecado. Mas Deus ama você. Deus não gosta nem um pingo das bobagens que você fez ou anda fazendo. Mas Deus ama você. E porque ama você, Ele não desiste de você. Ainda que você desista do plano de Deus, Deus não desiste de você. Ele se importa com você.
Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. A palavra que está fervendo em meu coração é que Deus é pleno de misericórdia. E Ele ama você de tal forma que enviou Jesus Cristo ao mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus veio ao mundo para salvar você. Salvar você do seu pecado e salvar você das consequências do seu pecado. Leia lá bem alto. Leia de novo, bem alto. Deus veio socorrer as pessoas que estão afundando nas águas dos seus erros, dos seus pecados. Deus pode coisas que você não pode, porque os caminhos de Deus são mais elevados do que os seus. Deus corrige as complicações e resolve as coisas para o bem daqueles que se arrependem do seu pecado. Isto inclui aqueles assuntos complicados da sua história. E eu quero concluir dizendo que Deus é tão maravilhoso que as pessoas ficam a se lamentar por causa dos seus problemas. Sabiam que deviam ficar caladas quando falaram? Às vezes falaram alto demais. Sabiam que deveriam ter ficado em casa em vez de ir para aquele ambiente de erro, de problema? Sabia que precisava estar na casa de Deus em comunhão, ao invés de estar num boteco lascado, enchendo a cara de tudo que não presta? Fizeram tudo errado. E dia a dia o inimigo fica acusando você. E esta acusação de Satanás é tão poderosa que ele quer que você não se levante. Mas de novo eu lembro a decisão do filho pródigo: eu me levantarei. Tem coragem? Levanta a mão bem alto. Todos vocês vão ajudar aqueles que estão agora em fragilidades. Então, para que ninguém se sinta constrangido, todo mundo levanta a mão bem alto e enche o peito e diga: eu me levantarei. Tem coragem? Diga de novo. Forte, vamos embora. Não quer dizer que Deus vai carimbar o seu pecado, mas quer dizer que Deus está oferecendo remédio para o teu pecado. Arrependa-se do teu pecado, confia em Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz, Salmo 37, verso 27: aparta-te do mal e faça o bem. Aparta-te do mal e faça o bem, e você vai ter uma morada para sempre. Você vai ter morada para sempre. Deus vê a decisão do arrependido, e Deus ajuda o arrependido a romper as cordas da consciência pesada. E a consciência pesada prende a pessoa no ciclo de derrota. E você não precisa viver em derrotas. Mesmo Salmo 37, agora verso 31 até 33, diz assim: a lei do seu Deus está no seu coração. Olha bem para o colega e diga: Deus sabe que a palavra dele está aí dentro de você. Aliás, o livro de Romanos está escrito no capítulo 10: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ela está aí no teu coração.
A lei do seu Deus está no seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não vai deixar em suas mãos, nem vai condenar quando for julgado. Arrependa-se do seu pecado, levante-se do erro, vire as costas para o mundo, decida abandonar o erro, e Deus vai segurar na tua mão e vai te ajudar. Deus opera naqueles que confessam seu pecado. A Bíblia diz: o que confessa e deixa alcança misericórdia. Meus irmãos, Jonas um dia entendeu que ele tinha sido causador dos problemas de todas as pessoas que estavam no navio, e ele se arrependeu. Ele foi para dentro de um peixe, e Deus o amava tanto que não o perdeu. Alguém diz que Deus condenou, que Deus puniu Jonas, fazendo ele andar de peixe, mas não é nada disso. O peixe não foi juízo, o peixe foi a proteção. Ele ficou protegido nas águas por 3 dias, dentro do peixe. E não fiquem pensando que o peixe levou Jonas para Nínive, porque não levou. Aquelas pessoas que dizem, se não vai por suas forças, vai ter que ir de peixe. É tudo mentira. Não foi o peixe que levou Jonas para Nínive. Ele voltou para o lugar de onde ele partiu errado. E a Bíblia diz: e veio segunda vez a palavra do Senhor a Jonas: levanta e vai. Ou seja, você desobedeceu até aqui, estou te dando mais uma chance agora. Agora faz direito. Olha bem para o colega e diga: Deus te dá nova chance, nova oportunidade de refazer a tua casa, refazer a tua história, refazer a tua vida, refazer o teu futuro. Agora faz direito. Quando a pessoa arruma no erro, causa problema para si e para aqueles que o acompanham. Mas Deus é cheio de misericórdia, e a segunda chance é para que ele agora fizesse o que era direito. E é isso que Jesus veio fazer. Ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. E ele foi elencando as coisas, e entre as coisas ele diz: colocar em liberdade os cativos. Se você está cativo por causa da consciência, hoje é dia de você ser salvo. Jesus Cristo te ama, e se você entrou na casa de Deus, tenha absoluta certeza que o Espírito de Deus conduziu inclusive os teus pensamentos, para que você ouvisse a sua voz e entendesse. Está começando o ano? Está. Podemos ter um ano diferente, livre da consciência pesada, livre do pecado. Há um hino na harpa, eu não lembro agora o número, mas eu acho que é 20. Livre de pecado vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para te salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. É 20 mesmo? É isso? Olhe para o Cordeiro de Deus, olhe para Jesus Cristo, olhe para o Salvador. Mais uma vez, arrependa-se do seu pecado, peça perdão ao Senhor, e eu quero em nome de Jesus te garantir que Ele perdoará todos os teus pecados e te dará vida nova. Por favor, fiquem em pés. Livre de pecado, vós quereis ficar, forte. Enche o peito e diga:
nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Toca no vizinho e diga isso para ele. Olhe para o Cordeiro de Deus. Olhe para Jesus. Ele é poderoso e misericordioso. Escute esta agora. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Bem forte. Olhem para Jesus. Livre-se da culpa. Livre-se da consciência pesada. Olhe para Cristo. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Bem forte. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Livre-se da sua culpa. Olhe para Jesus. Deus não se cansou de Israel, mesmo com todos os erros que Israel cometeu no deserto. E pelo poder do Espírito Santo, quero que você saiba que Deus não se cansou de você e chama você para a salvação. Toda a igreja, por favor, feche os seus olhos. Todos vocês. Todos. Vou dizer de novo. Toda a igreja, feche os seus olhos agora. É o momento da pergunta mais importante da tua história. Se você ouviu a palavra de Deus, e se você a entendeu, e se você quer, Jesus Cristo quer salvar você. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.